O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, nós discutimos sobre mulheres na ciência e hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. As pessoas eventualmente chegavam no serviço procurando pela profissional e não me reconheciam muitas vezes como a técnica a profissional assistente social que iria atendê-los ou atendê-las, né? Perguntavam pela assistente social e eles pensavam que eu fosse, naquela época, auxiliar de enfermagem, né? Não era nem técnico de enfermagem. E aí eu falei, eu vou voltar para a universidade, eu vou estudar um pouco, vou ingressar numa área que me ajude a entender essas questões que se colocam na nossa sociedade, né? E foi por isso que eu fui para a psicologia, porque a psicologia, e a psicologia social especialmente, ela é a área de conhecimento que nos ajuda a compreender, né, as interações humanas, os processos de preconceito, né? E preconceito contra a mulher, preconceito de gênero, preconceito contra as pessoas negras. E aí eu fui tentar entender como que os grupos podem afetar o sistema de crenças das outras pessoas individualmente, também como que o inverso ocorre e, por fim, como que um grupo é capaz de afetar os interesses e a estrutura de outras pessoas, né? E aí eu fui vivendo, então, quando eu voltei para a universidade, eu fui vivendo essa efervescência dos debates intelectuais e políticos mais instigantes, né, durante a minha formação acadêmica, profissional, isso era a década de 1980, isso vinha desde os tempos da graduação, e eu fui interagindo com profissionais muito interessantes, né? Fui muito privilegiada porque intelectuais como Agnes Heller vinha para o Brasil e discutia as desigualdades sociais, né, conosco, né, eu tive esse privilégio. É, a gente fala hoje muito de uma grande intelectual negra que temos, que é Lélia Gonzalez, né, para vocês terem ideia. Eu participei, eu tive a honra de me sentar à mesa de debate com Lélia Gonzalez, quando nós criamos um grupo chamado Neafro na PUC, e convidamos Lélia Gonzalez para participar desse grupo, e eu fui buscá-la no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, e eu e uma outra colega chamada Silvia viemos papeando com ela contando para a gente como era se afirmar como intelectual no ambiente acadêmico, né? Eric Robesbal, Florestan Fernandes, Otaviane, eram profissionais que nos ajudavam a conhecer esse problema da questão racial
na nossa sociedade. Dulce Pereira, Eunice Prudente, é, e Beatriz Nascimento, né, que eram pessoas como Beatriz Nascimento, como a primeira intelectual negra, eram pessoas que nós chamávamos a partir da sua produção para nos ajudar a entender o problema do racismo. Com isso, eu fui me fortalecendo. Apresentei meus estudos de mestrado, estudando o problema do racismo a partir de um bloco afro que existe na cidade de Salvador, e consegui, com isso, né, me apresentar como professora na sala de aula, né? Então, eu acho que essa trajetória, essa experiência, me colocou na sala de aula com segurança, diferente, de tantas outras pessoas que hoje, nesse novo contexto, conseguem o título de mestrado, o título de doutorado, mas não conseguem a colocação na sala de aula, né, para exercer o ofício de professora. O campo intelectual nunca foi espaço para mulheres negras, né? Ele sempre foi um campo reservado para um outro segmento populacional na nossa sociedade, né? Quando eu estudei, quando eu fiz o meu mestrado, quando eu fiz o meu doutorado, acho que eu não preciso falar para vocês que eu era minoria na sala de aula, eu era a única mestranda, depois eu era a única doutoranda, né, em algumas disciplinas principalmente, apesar de ter o núcleo de estudos afro-brasileiros na PUC, eram em cursos diferentes, era na história, era na sociologia, na psicologia, eu era a única, né? E meus colegas que se formaram na psicologia social chegaram depois, né? Bem depois. E hoje nós temos mais oportunidade, entretanto, nós temos menos pessoas participando ingressando na carreira de professor no ensino superior. Nós precisamos fazer um censo, inclusive, para saber. Na área da educação, eu sei que temos bastante, né? A área da educação é uma área que absorve bastante a mão de obra de professores, de profissionais negros e negras. Mas em áreas outras, o número é bem menor, né? Mesmo com a política de cotas na nossa sociedade. É, então, uma das coisas que a gente observa no meio acadêmico é o seguinte: se aquilo que você está produzindo está sendo consumido pelos nossos pares, se aquilo que você produz não está sendo consumido pelos nossos pares, o processo discriminatório continua violento, porque a universidade, o mundo acadêmico, ele é muito sutil na discriminação. É raro as pessoas chegar para você e falar abertamente, né, ou adotar condutas, processos discriminatórios abertamente. A presença das mulheres no ambiente acadêmico, ela tem sido historicamente invisibilizada, né? Não só pela falta de espaço no ambiente acadêmico, mas também pelo silenciamento de suas produções. Isso não acontece só no Brasil, muito pelo contrário, é no mundo inteiro. Embora as mulheres elas representem a maioria na entrada do ensino superior, a sua participação em lideranças com cargos acadêmicos e também na produção científica, ela tem ela passa por um longo processo de silenciamento e marginalização mesmo da nossa produção. Esse machismo acadêmico, ele se manifesta de diversas formas. E aí vocês devem perceber isso no cotidiano mesmo. É, Ele atravessa tantas questões de raça, de gênero, de
classe social, de localização geográfica, sobretudo, de geração. E quando eu falo localização geográfica, gente, a gente está discutindo um pouquinho sobre a composição intelectual do Brasil mesmo. Se a mulher na região do Sudeste, na região do Sul, ela sofre uma discriminação no ambiente acadêmico e na produção intelectual, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, sofre muito mais. Então, é importante que a gente tenha noção sobre isso, para que a gente consiga não só combater o machismo, mas também dar visibilidade às mulheres que são pesquisadoras, que discutem diversos temas. A gente não discute só gênero, a gente discute vários temas que atingem a nossa sociedade. Ao longo dessa semana, vocês vão ver outras mulheres discutindo também sobre machismo acadêmico, né? Tanto na área das exatas, na área das humanas, nas diversas áreas essa prática ela acontece. E esse machismo ele pode ser entendido como um conjunto de práticas discriminatórias, né? É, a grande Simone de Beauvoir, ela falou uma vez que o papel da mulher acaba sendo secundário no desenvolvimento intelectual da sociedade, como se elas não conseguissem ser tão boas ou melhores que os homens. A Silvia Federici, que é uma autora italiana que todo mundo tem lido agora, recentemente, ela também fala sobre essa desigualdade de gênero na academia a forma que o controle patriarcal se perpetua tanto nas práticas visíveis quanto invisíveis para a consolidação dessa invisibilização, dessa marginalização das mulheres no ambiente, né? Embora as mulheres elas sejam a maioria entre estudantes de graduação, infelizmente elas ainda são subrepresentadas nos cargos de professoras titulares, como reitoras. Quantas reitoras nós conhecemos, né? Em líderes de grandes projetos científicos, e isso serve para todas as áreas de conhecimento, né? Como eu falei anteriormente, nas exatas, nas humanas, na saúde. Acho que na saúde acaba tendo uma diferenciação, porque a presença feminina ela é gigantesca nesses espaços. Mas ainda assim, os homens eles são vistos com mais prestígio, mais privilégio, com mais seriedade, como se as pesquisas deles fossem mais importantes ou mais. é, não é verdadeiras o nome que eu quero falar, mas como se elas fossem mais confiáveis, né? Temos a Lourdes Bandeira também, que é uma socióloga, que estudou violência contra as mulheres e política de enfrentamento ao feminicídio, que é um assunto tão latente, tão que tem um destaque imenso na nossa Constituição brasileira, né? Os estudos dela ajudaram a elaborar a Lei Maria da Penha e outras políticas voltadas para a segurança da mulher, né? Tem essa FIOT, que eu já falei anteriormente, que vai discutir a partir de uma leitura materialista do Brasil. Ela vai analisar o próprio capitalismo, o patriarcado, como eles se combinam para explorar o trabalho feminino, especialmente as mulheres negras e periféricas. Então, é fundamental porque ela dá um horizonte sobre como a nossa vida é mais precarizada, né? E violentada. Na saúde temos a Nisa Silveira, né? Que, como eu falei anteriormente, foi uma psiquiatra muito importante. A Jaqueline Jesus, que elaborou o sequenciamento do genoma COVID, então isso é fundamental. A Esther Sabino, com genética e saúde pública. Na ciência biológica, a gente também tem outras mulheres, como a Maiana Zatz, que estuda genética e doenças neuromusculares. É, Enfim, nas exatas de tecnologia tem a Sônia Guimarães, que é a primeira negra doutora física do Brasil, tem a Cláudia Feitosa, que é a neurociência e a percepção humana, enfim, temos várias mulheres, né? Eu não vou me alongar aqui com todas as áreas. Tem a Berta Becker nas ciências agrárias, a Ima Vieira com ecologia e conservação da floresta amazônica, enfim. A gente tem diversas mulheres que são protagonistas de elaborações intelectuais, mas que infelizmente são protagonistas silenciosas, ou melhor, silenciadas, na construção do conhecimento do Brasil, especialmente das ciências humanas. Então, durante séculos, a ciência foi dominada por homem e as mulheres foram impedidas, né, de frequentar as universidades, de frequentar instituições que fossem desse ramo científico. E muitas cientistas, nesse processo, também tiveram seus trabalhos apropriados, né, por colegas homens, né, e esse fenômeno, que dentro da ciência a gente chama de efeito Matilda, que é um efeito justamente que ele surge desse processo, né, o efeito Matilda surge justamente desse reconhecimento de situações de discriminação sexista, nesse campo da ciência.
E para além é o preconceito, né, de reconhecer essas contribuições de mulheres na ciência e na pesquisa. Um caso assim muito marcante durante esse processo científico foi o da Rosalind Frank, onde ela teve seu trabalho sobre a estrutura do DNA, que ela tinha nesse processo de ganhar um prêmio Nobel, ela teve o seu prêmio roubado por dois colegas homens, sem o seu consentimento. E aí, durante esse processo, ela nem conseguiu, né, ir à frente com essa estrutura do DNA, esse processo, esse trabalho lindo, né, que é muito importante na nossa ciência, que foi roubado por dois cientistas, e ela faleceu nesse processo, então ela nem conseguiu ter esse reconhecimento. E aí, passando mais para o século XX, a gente tem a nossa grande cientista, a doutora Marie Curie, que foi a primeira mulher, né, nesse ramo científico, que ganhou o Nobel em dois processos, em duas categorias, que foi justamente a categoria da física, a categoria da química. Ela, no início, não teve seu apoio pela Academia Francesa, mas, mesmo assim, ela foi a pioneira, né, na descoberta da radioatividade. Hoje a gente conhece a radioatividade, a gente conhece o raio-x, através da grande descoberta da Marie Curie. E, enfim, entre outros vários exemplos de mulheres que estiveram nessa luta, de cientistas e cientistas, mulheres que estiveram nessa luta, nesse processo, né, de descobertas e que não foram reconhecidas, mas que durante os avanços, durante outras conquistas, a gente vem mais para os anos 2000, onde 2011, mais ou menos, se iniciou aquele programa onde tinha a inclusão das mulheres, né, que foi justamente através da presidenta Dilma, onde a gente tinha o projeto Ciências Sem Fronteiras, que existia a inclusão de mulheres nesse ramo, seja mulheres da química, mulheres da engenharia, mulheres da matemática, mulheres da ciência, da tecnologia como um todo. E aí a gente vem, né, através desse reconhecimento. Logo depois, em 2015, a gente tem a entrada do Dia Internacional das Meninas e das Mulheres na Ciência, onde a gente destaca, né, a importância da equidade de gênero nesse ramo científico, né, que foi um projeto através da Unesco, através da ONU, que fez com que a gente tivesse um dia especialmente, né, para que tivesse esse empoderamento feminino, para que a gente garantisse essa igualdade de gênero na educação científica, com esse objetivo, né, de chamar a atenção para as necessidades de um mundo mais inclusivo. E aí, a partir dessa inclusão, onde mulheres, onde meninas também tenham as mesmas oportunidades que os homens tenham na pesquisa e na tecnologia, mas que, assim, ainda precisa ter, existem muitas estatísticas que mostram, né, essa subrepresentação das áreas de liderança, onde tem muita desigualdade no financeiro, né? A gente tem hoje universidades onde a maioria dos laboratórios majoritariamente feito por homens, né? Não existe essa equidade. E, enfim, que a gente precisa mostrar, né? Enquanto cientista, enquanto mulher, enquanto menina, a gente precisa mostrar o papel político também desse dia, dessas ações, né? Seja do projeto Ciência Sem Fronteira, seja do dia que foi criado especialmente, né? Mas que a gente precise mostrar o papel político, porque esse dia tem um impacto político e significativo, justamente por chamar essa atenção, né, para as necessidades de políticas públicas para que promovam, né, a igualdade de gênero na ciência e também na educação. E essas medidas, né, penso que essas medidas políticas teria que ser pela fomentação de bolsas de pesquisa especializadas para as mulheres. Eu participei de um projeto dentro da universidade, na graduação, onde existia muitas mulheres dentro de um laboratório. Então, isso foi muito acolhedor para mim, foi muito acolhedor no processo de graduação, estar nesse ambiente, como também participar
de ambientes onde promovam essa política pública, né, de meninas, mulheres na ciência, onde tenham suas bandas, suas amigas, para que haja, né, essa contribuição, essa inclusão, e se sinta mais confortável de estar nesse processo, porque é muito desafiador estar em ramos, seja na química, na física, ramos das exatas, onde são cursos majoritariamente feitos por homens. É muito desafiador estar nesse processo e é muito bom ter essa rede de apoio, né? Esse apoio de conciliação também entre a vida profissional, a vida pessoal e a vida da pesquisa, e a visibilidade também de valorização do trabalho das mulheres. Eu vou trazer aqui alguns dados que eu consegui acessar de forma mais rápida e um pouco mais atuais, né? Que são de uma plataforma do Conselho Nacional de Justiça que tem estabelecido, né, tem construído uma disponibilização de dados interessantes nesse momento, né, com base nas inspeções judiciárias. Né? Nós também temos hoje no Brasil, nós passamos aí um período bastante obscuro de informações sobre o sistema socioeducativo, mas nós temos um retorno ao levantamento nacional do SINASE, né, da execução das medidas, principalmente de privação e restrição de liberdade, que são as medidas de internação e são as medidas de semi-liberdade, né? Então, hoje, o próprio Executivo, né, o Ministério dos Direitos Humanos, por meio da Coordenação Geral do SINASE, já vem nos atualizando desses dados também, né? E também agora a gente tem essa plataforma do Conselho Nacional de Justiça que também nos dá uma leitura, e eu peguei os dados referente às inspeções judiciárias realizadas nos meses de novembro e dezembro de 2024, né? Nesse período, nós tivemos, em cumprimento de medida de internação e semi-liberdade, 506 adolescentes, né? Essas adolescentes, elas estão distribuídas no Brasil inteiro e elas representam em torno de 4,6% das adolescentes em cumprimento de medida de privação, restrição ou então em cumprimento de internação provisória, né? Como dados absolutos, nós temos, nesse período, né, do final de 2024, 350 adolescentes cumprindo medida de internação no território nacional, 99 adolescentes na internação provisória, né, e 41 adolescentes na medida de semi-liberdade, né? E aí a gente fica pensando assim, Daniela, então a gente está falando de um universo de cumprimento de medida muito reduzido, né? Nós estamos falando aí de um total de adolescentes, de mais de 11 mil adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Então, de fato, é um número considerado bastante reduzido, né, em números totais. Mas como é que nós podemos observar o processo de garantia de direitos fundamentais, né, dessas adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa? O cenário da execução da medida socioeducativa, ele muitas vezes se aproxima, né, do cenário de negação de direitos do próprio sistema prisional, né? Como é que essas adolescentes elas são assistidas naquilo que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e o próprio SINASE, né, garante como condições, como princípios para esse cumprimento adequado da medida socioeducativa, né? Nós temos que, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente precisa entender que ser adolescente, né, numa sociedade que ela tem uma demarcação, né, e as adolescentes não fogem a ela, né? Nós temos uma sociedade que ela é cis, hetero, patriarcal, racista e capitalista.
Então, essa adolescente, ao ser apreendida em uma prática de ato infracional, como é que ela, muitas vezes, desde o seu atendimento inicial, desde a sua abordagem feita pela polícia, até todo o fluxo que possa acontecer, até mesmo um cumprimento de medida de internação ou mesmo de uma medida em meio aberto, como é que se dá, né? Esses marcadores, né, eles vão estar o tempo inteiro determinando a forma como essas adolescentes serão tratadas. Ser adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, por menor que seja o número absoluto dessas adolescentes dentro do sistema socioeducativo, não quer dizer que a proteção a elas é dada na medida correta, né? Nós não temos espaços ainda no Brasil, e eu vou falar de uma forma geral, né? Isso não quer dizer que não tenha havido uma evolução e um investimento em unidades adequadas. Entretanto, se nós observarmos os relatórios, por exemplo, do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ou alguns relatórios de mecanismos estaduais, ou de comitês estaduais, ou de organizações que fazem essa inspeção, que militam também na área da garantia de direitos dessas adolescentes, nós vamos perceber nitidamente que a infraestrutura, o espaço físico a qual essas adolescentes são colocadas, não respeita nenhum tipo de garantia pelo fato de ser adolescente e por ser uma adolescente do gênero feminino, né? Então, isso por si só são agravos. O que a gente observa muito nos cenários é que os espaços, eles são arremedos, eles são arranjos. A justificativa, muitas vezes, é porque o sistema tem que atender de uma forma muito... a demanda muito mais crescente dos adolescentes do gênero masculino, então o investimento acaba sendo desproporcional, mas nós temos nitidamente uma realidade de um sistema, né, que a infraestrutura física ela não agrega, ela não atende à necessidade de um público feminino, né? Então, são espaços muito arranjados, né? Como a gente costuma dizer, são arremedos mesmo, né? E a justificativa, muitas vezes, é porque o número é pequeno. O número ser pequeno é uma justificativa de uma privação, né, e de uma violação de direitos fundamentais. É isso que a gente não pode deixar de observar. Fique com TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais. Na segunda-feira, eu te espero.